Atenção, preste muita atenção. Quinta temporada dessa palhaçada. Fala, Rafinha, mais um episódio do Papo Raro, velho. Grande, Rodrigo, estamos aqui mais uma vez no Papo Raro pra bater um papo com a galera aí. E, velho, quem tá nos ajudando nessa porra? Cara, como sempre, desde o início aí, a cervejaria Moagem. Rapaz. A Moagem é nossa parceira aí de todas as temporadas. Sempre. E ela mais uma vez tá aqui com a gente, então se você quiser tomar um chopp em casa, moagem em casa, pede aqui no delivery, ou então vai no seu bar preferido, pede moagem, que lá vai ter moagem pra você também. Sabe quem mais, Rafinha? Quem mais? O CPA, Exame de Ordem, curso maravilhoso. Você que tá se preparando pro Exame de Ordem, galera, vai lá, fala com o Vitão, tem um desconto especial pra quem tá aqui no Papo Raro com a gente. Então, CPA, Exame de Ordem, tamo junto. Quem mais, Rafinha? Francisco Delben é corretor de imóveis, ele é o cara que tem a solução para o seu imóvel, pro seu problema imobiliário, esse é o cara. Se você quer alugar uma casa, se você tem uma casa e quer colocar para alugar, compra, venda, é com o Francisco, lá no Alphaville, Alfavela, onde você precisar. Sucesso. O cara tá aqui para resolver seus problemas imobiliários. Então, Francisco Delben, cara. Você aí, cara, quer se preparar seu filho para as profissões do futuro? Programação, robótica, a MyRobot vai te ajudar. Então, galera, procura a MyRobot ali. Tem cursos de robótica para todas as idades, programação em games, vale a pena. Tá aqui na tela, fala com a MyRobot, cara. Quem mais, Rafinha? A Super Líder Frigorífico, cara, os caras, eles estão em todos os melhores atacados aí, nos grandes açougues aqui de Campo Grande. Com certeza você já come a carne lá do Super Líder Frigorífico, tá? Tá aqui, porra, ó, essa é a identidade visual dos caras, os caras estão voando e saibam, vocês estão comendo a carne desses caras aí. E eles estão apoiando o Papo Raro, todos os churrascos do Papo Raro é Super Líder. Super Líder Frigorífico. É o Então, sucesso. Sigam o João, sigam aí a Super Líder. Sabe quem mais? Essa é a diferença do cara que foi na Monarca e o cara que não foi. Você foi, lógico. Então você que tá igual a mim, com esse cabelo parecendo mendigo, quer ficar bonito, passa na Monarca, cara. Os caras vão dar um trato, você vai ficar aqui, ó, igual a Rafinha. Coisa linda. Diferenciado, porra. E quem mais, Rafinha? Realiza eventos, cara. Porra. A Realiza tá com a gente, o Léo, nosso brother, tem um episódio do Léo aqui com a gente. A Realiza tá com a gente também. E a Realiza sempre trazendo os melhores shows aqui pra Campo Grande. Comédia, stand-up. Cara, o que você imaginar, os caras estão trazendo de evento pra Campo Grande. E aqui do lado está o próximo evento dos caras. O que você tem que fazer? Tem que ir lá e comprar o seu ingresso e vamos assistir esse teatro aí, esse evento. E pro sucesso. E agora, bora pro Papo Raro, galera. Valeu! Também, cara. Você também? Ele que sai uma parada e fala errado, ele fica errado. Rafinha, quem está no Papo Raro com a gente hoje, cara? Hoje quem tá com a gente aqui é o Rubem Neto, meu brother aqui, cirurgião bariátrico, especialista em cirurgia digestiva, bariátrica e metabólica. Doutor, obrigado, cara, por você ter aceito o convite, obrigado por estar aqui com a gente, Rubem. Maravilha, eu que agradeço o convite. Estamos aqui com a missão de desmistificar a cirurgia bariátrica e falar bem da obesidade, que é um problema de saúde pública. Isso aí, então eu já vou puxar. A primeira pergunta sempre é mais louca. Cara, A obesidade é um problema. isso. A obesidade, ela é uma doença? Isso aí, cara. Bom, apesar de toda a tentativa da mídia e de normalizar a questão da obesidade, a gente tem visto claramente uma doença. A obesidade é uma doença grave, ela na verdade ela por si é uma doença e ela traz consigo várias outras doenças que são as comorbidades associadas à obesidade. Então hoje a gente sabe que a obesidade aumenta muito, por exemplo, o índice de câncer. Então câncer está relacionado à obesidade. Aí fora então eventos coronarianos, eventos cardiovasculares, por exemplo infarto, derrame que é o AVC e câncer, como eu já falei. Mas se a gente tem uma doença que é totalmente relacionada com a obesidade e o diabetes. Tanto é que hoje os congressos, todos eles andam juntos e tem um conceito que chama diabesidade, porque de 9 em cada 10 pessoas obesas, em algum momento da vida dela, elas vão desenvolver o diabetes. E aí o diabetes traz uma gama de complicações graves, interfere muito na qualidade de vida. Mas para a gente falar de obesidade, a gente tem que falar o que é obesidade. Isso. Porque a obesidade é um acúmulo anormal de gordura no corpo humano e essa gordura traz consigo uma inflamação sistêmica.
Os adipócitos, que são as células de gordura, elas liberam, começam, pelo metabolismo, por uma questão hormonal, começa a alterar toda a fisiologia do corpo humano, todos os hormônios corporais. Então é um acúmulo de gordura. E hoje em dia é usado um índice chamado índice de massa corpórea para falar, ó, essa pessoa está num peso normal, essa pessoa está num sobrepeso, que ainda não é uma obesidade. E aí, quando esse IMC, que é o índice de massa corpórea, está acima de 30, isso é uma obesidade. E aí tem o grau 1 até 35, de 35 a 40, grau 2, e o 3, que é acima de 40, que o pessoal antigamente chamava obesidade mórbida. Mas até por conta desse termo, mórbido, então a gente não tem mais usado muito. Fica bem pejorativo. Fica, né? Então, é obesidade grau 3, obesidade grave. Mas existem pacientes com IMC acima de 50, a gente já operou paciente com IMC acima de 60. Então, são pacientes, por exemplo, que têm 1,60 m e 160 quilos. Entende? Então são pacientes bem obesos. Não são como aqueles que a gente estava falando, os quilos mortais, que ali é algo assim muito drástico, muito assim, aqui a gente até evita fazer cirurgias com pacientes nesse porte, porque aumenta muito a gravidade, o risco do procedimento, o risco para o paciente. Então a gente tem algumas estratégias para emagrecer um pouco esse paciente, para daí poder operar, fazer uma cirurgia mais definitiva, mas voltando ao conceito é isso, é quando eu tenho um acúmulo anormal. E esse índice, né, é o peso e a altura, peso sobre a altura ao quadrado, e aí a gente consegue definir, né? Então basicamente vamos supor uma pessoa com 1,60 m, a partir dos 90, 95 quilos, ela já tem um índice de obesidade. E hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, ela preconiza que os pacientes acima de 40 devem operar, ou os pacientes entre 35 e 40, desde que eles já tenham alguma comorbidade. Que no passado era hipertensão e diabetes, basicamente assim. Então, se a pessoa tinha lá, ela não era tão obesa, ela não estava com obesidade grau 3, ela estava com obesidade grau 2, mas ela já fazia tratamento para diabetes, hipertensão, algumas outras doenças, ela podia operar. Isso, inclusive, com cobertura pelos convênios, enfim. E agora, o que eles fizeram? Eles mantiveram esse índice entre 35 e 40, mas eles aumentaram as doenças associadas que fazem com que uma pessoa possa operar. Então, por exemplo, foi incluído até depressão. Né? Por exemplo, se a obesidade na pessoa está causando uma depressão por conta do convívio, por conta, por exemplo, às vezes uma pessoa jovem por bullying, ou uma pessoa que não está saindo de casa e ela está com uma depressão e o psiquiatra vê que isso tem a ver muito com a obesidade dela, os pacientes têm uma indicação. Aí foi incluído várias outras doenças, por exemplo, um acúmulo de gordura no fígado, esteatose hepática, IMC entre 35 e 40, tem indicação de operar. Síndrome do ovário policístico, então é uma doença que interfere também na fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Então, assim, abriu-se um leque, então a gente pôde incluir muito mais pacientes para se beneficiar dessa cirurgia, que é a cirurgia bariátrica. E quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a história da cirurgia bariátrica é ampla, basicamente lá no começo eles operavam por método convencional, no corte mesmo, pacientes obesos, e eles faziam transformações ali no caminho da comida, no trajeto. Leva o intestino lá no estômago, depois junta o intestino de novo. Eu lembro do Faustão, que teve uma coisa que chamou bastante atenção da galera. A gente tem várias pessoas famosas que fizeram aí, umas que têm um resultado bem legal aparentemente, outras nem tanto. Mas basicamente a história vem assim, eles começaram a entender que o intestino, ele é um órgão endócrino, ele produz uma série de hormônios. Há pouco tempo atrás, a ideia é que o intestino era como se ele fosse simplesmente um cano, em que a comida passava por ali e absorvia a comida. Mas eles começaram a estudar, e a cirurgia bariátrica teve um papel muito importante nisso, que eles viram que na verdade não, o intestino produz muitos hormônios. E quando você faz uma intervenção, que é uma cirurgia nesse intestino, começa a subir vários hormônios, que nas pessoas magras já é um pouco mais alto, e eram baixos nas pessoas obesas, e aquilo vai fazendo mudanças lá. E aí o que aconteceu? Eles viram que na verdade essa cirurgia bariátrica, uma das técnicas, principalmente o bypass, que significa desvio, ela fazia com que a diabetes entrasse em remissão. A gente não pode falar em cura, é um conceito meio forte ainda, mas assim, a diabetes entrava em remissão.
E antes eles achavam que era porque a pessoa emagrecia. E daí a pessoa emagrecia e aí melhorava. Mas não, eles estavam vendo que a pessoa, por exemplo, fazia a glicemia lá, o açúcar, estava 200 e pouco, tomando remédio, às vezes começando a tomar insulina, remédios vias orais para diabetes e tal. O que aconteceu? Fazia cirurgia na mesma semana, ou seja, não tinha emagrecido ainda, já começava a normalizar esses índices. E aí, então, por isso que surgiu esse conceito de cirurgia metabólica, porque a sociedade chama de sociedade de cirurgia bariátrica, quando o objetivo é a diminuição do peso e todos os benefícios que vêm com isso, mas aí agora eles incluíram a cirurgia metabólica, que tecnicamente é praticamente a mesma cirurgia, mas a intenção de operar é outra. Então são para pacientes diabéticos, hipertensos, um negócio que chama síndrome metabólica, que eu vou falar mais pra frente. Mas o que acontece? Esses pacientes podem estar com índice de 30 já. Então não são pacientes obesos, grande obesos, são pacientes que estão um pouco mais do que o sobrepeso, já é uma obesidade, já tem o diagnóstico estabelecido de diabetes, estão acompanhando com o endócrino, estão tomando certinho os remédios, mas não estão tendo uma resposta. Não está baixando o açúcar, entendeu? Então, esse cara tem uma opção, a cirurgia metabólica. E a intenção não é diminuir peso, a intenção, claro que isso vai acontecer, é um desfecho que a gente fala esperado, até vai ser muito bom para ele, mas basicamente, cara, esse cara normaliza, muitas vezes até consegue tirar ou reduzir drasticamente os medicamentos. E aí, esse cara ganha muita vida, né? Porque uma coisa que a cirurgia traz do passado é um estigma. Nossa, a cirurgia bariátrica é muito radical. A cirurgia bariátrica deixa a pessoa com uma cara de doente. A cirurgia bariátrica tem muitas complicações. E realmente isso não é assim, alguém que fala isso, ele não está de todo errado, mas ele está falando de algo do passado. Porque a gente teve avanços, cara, drásticos, assim, significativos. O avanço do material que a gente usa, que são os grampeadores. Hoje a gente faz essa cirurgia por vídeo, são pequenos furinhos. Hoje em dia não faz mais corte, cirurgias, né? Alguns serviços ainda pelo SUS não contemplam cirurgia por vídeo, mas aqui em Campo Grande já tem cirurgia por vídeo até no SUS. Legal. Super legal. Fiz parte de um serviço, tenho acompanhado o outro bem de perto. Cara, sensacional. Pacientes do SUS recebendo cirurgia bariátrica por vídeo. Super legal, um ótimo resultado. Mas o que acontecia? No passado era aberta, no passado eram horas de procedimento, o paciente ficava dias internado, com pouca mobilidade, então tinham muitas complicações. Era risco de trombose, risco de fístula, que é quando esse grampeamento ou a sutura que era feita se abria e começava a extravasar líquido do estômago. Isso era uma catástrofe, era alto índice de mortalidade. O que aconteceu? Cirurgia por vídeo veio, a gente aprendeu a fazer essa cirurgia por vídeo. Hoje essas cirurgias duram em torno de uma hora e pouquinho. Nossa rotina, nosso serviço é o quê? Faz a cirurgia num dia, no mesmo dia o paciente está caminhando, tomando a dieta dele, tem uma dieta líquida, que ele vai seguir essa dieta por alguns dias, e no outro dia já tem condições de alta. Vai para casa. Né? E a evolução E então o que acontece? Cirurgia é mais rápida, internação precoce, alta precoce, o avanço do material cirúrgico. Então, quando a gente fala hoje de complicação, hoje o risco de uma cirurgia bariátrica é igual ao risco, por exemplo, de uma retirada de útero por vídeo, uma retirada de vesícula. Né? Então, o que aconteceu? Hoje as pessoas estão tendo mais coragem de encarar, de falar, não, eu preciso operar, né? E isso é muito importante a gente falar, porque muitas vezes o paciente ele evita de ir no médico, ele evita de procurar alguma coisa que possa ajudá-lo na obesidade, porque ele sempre escutou e ele sempre entendeu a obesidade como uma culpa dele. Tá certo? E a gente sabe, sim, que tem pacientes que têm um comportamento bem inadequado em relação à comida, que existe muito, sim, um fator psicológico, de compulsão, de levar a comida, por exemplo, como uma questão de recompensa. Então, se tem um dia muito triste, eu vou lá e como uma recompensa, ou se for um dia muito feliz, eu preciso comemorar, né? E aquilo começa, então, o paciente a ganhar peso. Mas a maioria dos pacientes, a principal causa ali, que fica na pirâmide das etiologias da obesidade, é muito uma questão de fator genético.
hereditário. E por isso que explica que alguns pacientes, por exemplo, comem e não engordam, e já outros que não comem tanto assim, ganham muito peso com muito mais facilidade. Então, o magro de ruim, então, é genético. É genética. Na maioria dos casos hoje, então você diz que é genético? Sim, a maioria dos casos de obesidade, na verdade todos os casos de obesidade, a obesidade como ela é muito complexa, quando eu pego assim, uma obesidade, ela tem vários fatores causais, mas dentre esses fatores, o principal é a hereditariedade. Por que isso é importante? Porque daí a pessoa ela passa a entender que ela não é a culpa só dela. E aí ela fala assim, poxa, eu estou doente. A obesidade é uma doença, por tudo que eu já falei, por isso a paciente está em constante inflamação e essa inflamação traz graves consequências no organismo. Então, vamos usar um exemplo assim até um pouco radical. Vamos supor um paciente com câncer. Quando ele descobre, ele não hesita, ele vai no médico, ele vai tratar. Todo mundo que está ao redor dele vai dar maior força, porque não há dúvida que aquilo é uma doença. É a mesma forma o paciente obeso. Então, se hoje aqui a gente conseguir que as pessoas entendam que a obesidade é doença, e uma pessoa que você conhece ou você mesmo é obeso, procure ajuda. Porque é uma doença. Claro que nessas causas existe sim alguma relação alterada com a comida, mas não é só isso. E a gente está ali justamente para ajudar. E aí, doutor, o negócio é o seguinte, então existe, para ficar claro, existe a diferença do obeso pro gordinho. Porque tem o pessoal que é gordinho, mas é saudável. Sim, o paciente que está em sobrepeso, ele ainda não é obeso. Por exemplo, se você faz os exames dele de sangue, os exames da parte cardiológica, aquilo está tudo bem. Ele então é teoricamente saudável, tá certo? Até porque o IMC isolado, ele não é um excelente parâmetro. Por exemplo, tem paciente que tem bastante massa magra, músculo, e esse paciente então ele vai ter um IMC mais alto. E ele não é obeso, né? Então, mas às vezes ele tem um IMC de 30, lá na classificação ele está como obeso, obesidade grau 1, mas ele não, ele é forte, né? Então, mas entendendo essa pessoa que, por exemplo, é cheinha, né? Que é um pouco mais obesa, ou um pouco mais assim no sobrepeso, e a gente faz os exames, está tudo bem, tá certo? Porém, tem uma coisa que a gente não consegue medir muito. Como é que está, por exemplo, como é que estão as articulações? Né? Porque como a gente nasce com uma genética preparada para um corpo saudável, eutrófico que a gente fala, o meu joelho, ele suporta até certo peso. A minha coluna, ela suporta até certo peso. O meu coração, ele foi feito para bombear o sangue com uma determinada resistência. Isso, se eu ficar anos obeso, isso vai trazer consequências. Uma das indicações que se ampliaram, quando eu falei aquelas que foram aumentando, são essas artropatias que a gente fala, né? São as doenças articulares. A pessoa precisa operar o joelho, a pessoa precisa operar a coluna, o próprio colega que opera encaminha pra gente. Fala, ó, primeiro você precisa reduzir esse peso, vai com o doutor, opera, né? E aí depois você volta pra gente tratar a coluna. E muitas vezes só da gente reduzir o peso, o fortalecimento, não precisa nem operar. Né? Então isso que a gente tem que entender. Então existe sim a pessoa no sobrepeso, que ela está com os índices dela saudáveis, aqueles que a gente consegue medir, né? Então tá tudo bem, né? Se a pessoa se controla, se a pessoa pratica um exercício, tá jóia, ela vai ter vida longa e vida saudável, né? Mas o que a gente não pode é banalizar a obesidade. Como a gente também não pode banalizar a cirurgia. Porque como... É uma coisa interessante, até porque você vê a galera hoje o Ozempic, vai tá gordo, então usa o Ozempic lá, alguém receita, você toma isso aí. Super legal e começa a realmente banalizar a história, né? Isso, e aí o que acontece? Hoje, como toda doença, a obesidade, como todas as doenças, tem o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Então, por exemplo, a pessoa tem uma doença do refluxo, vai no médico, nem sempre ela precisa operar. Se ela fizer o tratamento clínico, então ela tomar remédio, medidas dietéticas, evitar comer e deitar, aquelas coisas assim, ela está fazendo uma opção de tratamento clínico, não cirúrgico. A obesidade também tem a opção de tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Sendo o tratamento cirúrgico infinitamente superior, porque ele é persistente. Então não é que o tratamento clínico da obesidade não funciona, funciona, porém ele é difícil de ser mantido. Falta adesão, né? Exato. Né? Então pelo custo, né, das injeções, que são, depois a gente pode falar sobre as injeções, essa dificuldade em estabelecer essa rotina de alimentação, de exercício físico. Então, e por que então que a cirurgia? A cirurgia é mais duradoura. Como eu fiz uma mudança ali na anatomia, aquilo é permanente.
né? E aí começa a subir esses hormônios, porque essa injeção, né, a injeção, por exemplo, tanto o Saxenda, o Ozempic, elas são injeções no subcutâneo que o produto que tem ali, o fármaco, chama GLP-1. É um hormônio igual, chama análogo do GLP-1, um hormônio igualzinho ao hormônio que sobe na bariátrica. E eles viram então que esse hormônio ajuda a reduzir, primeiramente, os índices de glicemia, controlar o diabetes, mas depois eles viram que quem usava isso emagrecia. E aí hoje até está saindo, ainda não chegou no Brasil, altas doses desse hormônio. Então a mesma injeção consegue injetar uma dose muito maior e os resultados dos estudos são bem assim, promissores, porque eles têm um resultado não ainda semelhante à cirurgia, mas muito bom. Então, ou seja, o tratamento clínico está evoluindo muito. Sim. Nunca vai acabar a cirurgia bariátrica e metabólica, porque a gente sabe que tem pacientes que só vão responder à cirurgia, mas para quem luta contra a obesidade, que é um cirurgião bariátrico, isso é maravilhoso, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, doutor, mas aí eu vou usar a injeção e não vou operar. Pelo contrário, né? A gente vai começar a selecionar aqueles pacientes que realmente precisam da cirurgia. Então a gente, depois que essas medicações ficarem num custo mais acessível, a gente pode tentar isso antes de operar, né? Até porque daí a pessoa ela vai segura para a cirurgia e fala, olha, eu tentei de tudo. O meu problema é complexo, o meu problema não é só comida, existe essa questão genética, eu preciso de algo mais superior nesse tratamento, entendeu? Então essas injeções, a ideia delas é essa, é aumentar esse hormônio, que ela dá uma saciedade precoce. Então, por exemplo, um pouquinho que eu como, eu já estou meio estufado, meio enjoado, eu olho a comida ali, é uma coisa legal, eu começo a separar o que é fome e vontade de comer. Entendi. Uma das cirurgias bariátricas, que chama-se sleeve, que é a gastrectomia vertical, uma cirurgia que eu não faço desvio, eu simplesmente reduzo o estômago, deixo ele bem fininho, tiro uma boa porção, aí 2/3 do estômago, às vezes até 70% do estômago. O que eu faço? Eu tiro ali o fundo do estômago, que esse fundo produz um hormônio, chama grelina. E esse é o hormônio que dá fome na gente. É esse aí que eu tenho pra caralho. É isso. Cara, esse aí vem batendo violentamente. Bate forte. Ele é aumentado no paciente obeso. O paciente sente muito mais fome do que outros. Existem até alguns estudos que o centro da fome, o centro cerebral, que inclusive dá fome e saciedade, do obeso é diferente. As pessoas têm um obeso e um magro, eles comem a mesma porção. O magro fala, caramba, eu não quero mais. O obeso fala, puxa, eu não quero mais, mas eu vou comer. Tá gostoso. Tá gostoso. Esse aí sou eu, cara. É esse, né? Então temos um diagnóstico. Mas aí o que acontece? Essa cirurgia, ela tira então esse hormônio da fome e a pessoa começa a perceber que ela, por exemplo, tem algum fator sentimental com a comida. Vamos supor, o pudim que a minha avó fazia, que eu amo. Ela olha aquilo e antes ela ia comer metade daquele pudim, porque ela tem um sentimento. Agora ela olha assim, ela vê que ela não está com fome. Entendi. Mas ela fala, estou com vontade. Porém, ela não vai conseguir comer muito, porque está bem reduzido o espaço. Então é uma cirurgia que a gente chama restritiva, a gente restringiu o estômago e tem também esses fatores hormonais. Já a outra, que é o bypass, que eu faço, eu não tiro nenhum pedaço do estômago, essa vertical, eu tiro esse excesso, tiro mesmo da pessoa. Já a outra, que é o bypass, que talvez ainda é a cirurgia mais feita no Brasil, por vídeo também, a gente constrói, separa o estômago grandão de um estômago pequenininho. E aí nesse pequenininho, eu conto ali o intestino e eu levo um pedaço do intestino lá. E junto eles, isso chama gastroenteroanastomose. Eu juntei. Agora a comida, ela não passa mais no estômago grandão. Ela vem esse pequenininho, vai para o intestino direto. E aí o grandão elimina os ácidos, elimina a bile, vem da vesícula, vai descendo pelo outro intestino e lá embaixo eles se juntam. Então é a partir daí que tem a absorção. Então é uma cirurgia restritiva e desabsortiva. E é ela que faz subir os hormônios muito rápido. Esses hormônios. A injeção é um hormônio, chama GLP-1, mas a cirurgia ela produz vários. GLP-1, PYY, uma série de hormônios que ninguém nem sabia que existia. Mas o que elas fazem? Tiram a fome. Tiram a fome, além do que elas ajudam o pâncreas a produzir mais insulina, por isso que a pessoa reduz a glicemia. Cara, é maravilhoso. Ela também restringe a quantidade que a pessoa consegue ingerir? Com certeza, as duas restringem. Então, por exemplo, para você ter uma ideia,
uma câmara gástrica, esse novo estômago que a gente chama de pound, é para ele ter, se a gente seguir bem certinho a técnica, uns 50 ml. Um copinho assim, cara. Caralho. Isso. Só que, a partir do você vai então iniciar uma dieta líquida, você vai conseguindo então comer um pouquinho mais, mas você nunca mais vai conseguir fazer um pratão e comer. Então assim, vão ser sempre pequenas porções, né? O sleeve cabe um pouquinho mais, que é aquela vertical, 100, 150 ml, passa ali, entendeu? Então a pessoa nunca mais vai conseguir comer grandes porções. Ela vai poder comer o que ela quiser, porém não vai poder grandes porções. O que você vê, Rubem, no pós-operatório? Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de comer. Perfeito. Eu gosto do churrasco, ali que você passa a tarde ali beliscando, aquele negócio ali. Tem um envolvimento íntimo. Assim. Aí você, vou lá, faço a cirurgia e eu tenho 50 ml. Isso não vai ser muito frustrante pra mim, cara? Cara, excelente pergunta. Isso eu sou foda. Cara, porque eu abordo esse tema. Que é o seguinte, cara, até então, a comida, e existe uma coisa social com a comida. Você gosta de sentar e comer, de beber com os amigos, aquilo, vem, traz a picanha, come de tudo. Quando operar, não vai conseguir fazer isso. E aí que eu falo, você está disposto? Porque o que vai mudar para você? Vai mudar a sua relação com a comida. O que vai ser importante nesse churrasco? Vai ser importante a presença. Estar ali com seus amigos, né? Uma coisa, depois a gente pode falar sobre o álcool também em relação à cirurgia, mas você não vai mais conseguir comer como eles. Você vai agora então aprender, por exemplo, a desfrutar da comida. Então, você vai pegar um pedaço da picanha, cara, você vai mastigar aquilo, você vai sentir o gosto, você vai estar junto, mas você não vai mais poder, se empanturrar, entendeu? Não vai conseguir. E isso pode gerar uma frustração, sim. E aí é por isso que eu falo com todos os pacientes, principalmente os homens que fazem grandes refeições, se eles estão dispostos, porque assim nós vamos ter que trocar isso, vai ter que ter uma outra válvula de escape. Todos nós precisamos de uma válvula de escape, todos nós. E as pessoas obesas, muitas delas, têm usado a comida como uma fonte de recompensa. E isso vai ter que ser trocado. E aí o que eu estimulo é o exercício, né? Porque então vai ser muito bom, tanto para a manutenção da perda de peso, para a pessoa ter a massa magra, que é legal a gente falar, porque assim, quando a pessoa emagrece, ela perde muita gordura, mas perde massa magra. Então, com 30 dias da cirurgia, ela está apta a voltar para a academia, sob orientação, tudo. Então, ela vai sustentar o músculo e vai perder só a gordura. Com isso, o metabolismo dela vai continuar funcionando bem e muitas vezes até em repouso, ela vai estar perdendo peso. E a gente vai inverter isso. Antes, ela ingeria muito e gastava pouco, pelo sedentarismo. Agora não, agora ingere pouco e gasta muito. Por isso a perda de peso é drástica. E é bem legal. Mas você tocou nesse ponto que tem que ser abordado isso no psicólogo, no psiquiatra, na consulta com o médico, porque vai ter que trocar. A recompensa vai ter que ser trocada. Pro cara fazer a cirurgia, ele passa por essa triagem do psicólogo. Isso. Uma vez que o paciente opta e ele decide e fala, puxa, eu acho que no meu caso é cirurgia, eu sou obeso, eu entendi que é uma doença, vou procurar um especialista. Especialista então que esteja na sociedade de cirurgia, isso aumenta muito a segurança da cirurgia. Nessa consulta com o médico, nessa primeira consulta, ele é orientado sobre os passos. Basicamente o que a gente faz? Exames de sangue, ultrassom e endoscopia, em todos, a gente vai operar o estômago, né? E já encaminha para os especialistas. Isso até os convênios, eles só autorizam a cirurgia se passar por esse protocolo. Então ele tem que passar por um endócrino, essa endócrino vai ajudar, vai pesquisar nesses exames se tem algo ali que possa estar causando obesidade e que se for tratado talvez não precise operar, né? Nutricionista, que é peça assim fundamental. A bariátrica tem isso, ela é multidisciplinar, né? O médico ele está naquele momento ali da cirurgia, mas de verdade é uma especialidade, a cirurgia bariátrica, que envolve todos os outros, fisioterapia, enfim, é fundamental. Então ele tem que passar no endócrino, nutri, psiquiatra, psicólogo também. Depois ele vai no cardio para ver se ele tem condições de fazer essa cirurgia. E hoje em dia a gente até está incluindo uma especialidade que são os anestesistas. Aí o cara já emagreceu pra fazer. Já foi uma corrida, né? Uma jornada,
Cara, isso é verdade e não é fácil, assim, por quê? É difícil, né? Hoje, assim, o acesso à saúde. Então, você, por exemplo, uma vez que você vai lá no consultório comigo, tem pacientes que às vezes vão voltar mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Com esses exames, com esses laudos, porque, cara, é uma peregrinação. Mas Se isso quiser tudo a pé, tem resultado, né? já não precisa nem mais operar, né? Se ele for a pé fazer tudo isso, mas assim, seleciona o paciente, sabe? O paciente, você vê que o cara tá focado. Porque assim, não é fácil, cara. Não foi só o ímpeto, né? Na emoção ali. Exato. Vou fazer o que não, cara. Peraí, ó, tudo isso aqui e tal. Isso aumenta o sucesso, cara. Porque assim, é raro, mas algumas vezes o colega fala, Rubem, esse paciente não está pronto, cara. Esse paciente ele não está com clareza do procedimento, ele não está com clareza do que pode acontecer depois, a motivação dele não é legal, ele está com uma única motivação, por exemplo, estética, e não é isso o nosso foco. Claro que tem resultados assim, maravilhosos, né? O paciente fica bem, fica magro, ele fica muito feliz com a aparência, mas assim, o que a gente vê de mágico mesmo são os exames. Assim. O paciente, por exemplo, com triglicéridos muito alto, colesterol muito ruim, o paciente, por exemplo, muito limitado, vai subir escada, não consegue. Sim. Eu tenho operado muitos pais e mães obesos, assim, que eles querem, por exemplo, abaixar, brincar com o filho, não conseguem. Não, é difícil. Isso. Então, só quem convive mesmo com esses pacientes, assim, sabe do estigma, né, que ele estava falando da gordofobia, né, porque a gente não pode deixar a obesidade como algo natural, aceitar as pessoas como elas são, isso é um equívoco. Né? O certo é a gente estimular as pessoas a procurarem um tratamento para a doença obesidade. Claro que, ainda enquanto estão obesas, elas não devem ser discriminadas, elas não podem ser ofendidas, pelo contrário, acabei de falar que muitas das vezes, a maioria não é culpa delas, é uma doença e como as outras doenças precisam de ajuda e tratamento. Mas a gente não pode normalizar, né? Falar, não, isso aí não é doença, existe obesidade saudável, que isso, você não precisa... Porque eu já escutei isso, eu montei um ciclista, não estarei o nome dele aqui, ele está em processo, mas ele é grande, um cara grande, é um menino perto dele. E aí o cara pedala lá, faz os videozinhos dele, meio digital influencer, e um belo dia ele foi abrir o coração, né? Porque pergunta na caixinha, cara, como é que você pedala pra caralho, você é gordo? E aí ele falou, não, mas eu sou gordo, mas eu sou saudável. Então assim, até a vírgula, né, doutor? Exato. Porque assim, pode ser que ele seja saudável, mas não é uma regra, né? Não, é totalmente a exceção e pode ser que o conceito dele de saudável não esteja adequado. E porque o que acontece? Quando a pessoa consegue fazer o que ela quiser, esse cara pedala, deve ter uma força na perna, músculo na perna, mas essa gordura abdominal, ela está totalmente associada a eventos cardiovasculares. Então o corpo vai cobrar. Brinco que o corpo, assim, ele é uma máquina e ele é um cartão de crédito. Né? Ele, uma hora a fatura vem. Como eu falei para vocês, 9 entre 10 pacientes que têm obesidade vão desenvolver diabetes. Isso é estatístico. É estatístico. Pode ser que ele seja esse 1, né? 10% da margem. Às vezes as pessoas até nem sabem. Por exemplo, o sumô. Um lutador de sumô é um obeso saudável. Por quê? Porque a gordura dele é subcutânea, não é uma gordura visceral. Esse conceito é importante mesmo. Doutor, então, e aproveitando puxa esse gancho, qual que é a diferença então? Porque tem igual os velhos. Os velhos barrigudos, aquela barriga dura. E tem nós que as barrigas moles assim. Qual que é a diferença disso aí? Cara, então essa obesidade, essa pança, né, esse barrigão aí, essa é a obesidade visceral. Dentro da cavidade abdominal existe um acúmulo de gordura e nos órgãos abdominais. Então, por exemplo, você faz um ultrassom do fígado, ele está com um acúmulo absurdo de gordura. Essa gordura é grave. Agora, essas pessoas lutadoras de sumô, conforme a dieta, conforme o treino deles, para eles crescerem e tal, a gordura ele acumula no subcutâneo. Então essa é bem mais inofensiva. Na verdade, praticamente inofensiva. Então esse é um cara obeso, mais saudável. Né? Mas a gordura visceral, meu amigo, é o maior inimigo. Porque vai vir coisa grave aí. Tem questão de tempo. Né? Então a gente tem que entender e tem que intervir. E uma intervenção pode ser um tratamento clínico, nutri, exercício, injeção, medicamentos, né? Existem alguns medicamentos incluídos no tratamento da obesidade que são medicamentos
antidepressivos, que tiram, por exemplo, aquele ímpeto de comer, serve também, por exemplo, para um tratamento de parar de fumar, quando a pessoa tem aquela voracidade, aquela, sabe? Então ela consegue controlar isso. Então assim, hoje o paciente tem muitas opções. O importante é o paciente falar, olha, poxa, eu já fiz regime, eu emagreço, mas eu volto, não está dando certo, o tempo está passando. Fala, cara, eu preciso de ajuda. Vai no endócrino, vai no cirurgião bariátrico, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, no meu caso não é bariátrico ainda. Mas pensa bem, às vezes é. E outra, eu tenho operado pacientes muito jovens. E eu escuto eles falam, muita gente fala pra eu não vir aqui porque eu sou jovem ainda. É o jovem que tem que operar. Entendi. Porque as coisas não foram ainda, não machucaram lá dentro, vamos dizer em termos leigos assim, né? Não deu tempo ainda, por exemplo, de ter uma lesão no vaso, de ter um problema no coração, que esse cara tem que operar, entendeu? Então hoje a sociedade ela fala que a partir de 16 anos já está autorizada a cirurgia, até 65. Claro que às vezes existe cirurgia em pacientes mais novos, mas precisa de uma condição especial, autorização dos pais, uma série de detalhes aí, mas basicamente o paciente obeso, eu tenho recebido muito paciente jovem, e aí que a gente estava até falando da questão da banalização. Sim. Então eu vou engordar porque qualquer coisa eu opero, né? Então assim, diminuiu muito o risco, mas existe toda essa trajetória para operar. Entendi. Então pode E aí o camarada que está naquela emoção, ele acaba desistindo. No caso, desiste porque nessa triagem ele não passou, entendeu? Então eu acho que essa é a ideia que a gente tem que ter, né, da questão da obesidade, não banalizar a cirurgia, mas a obesidade gravíssima, é uma doença séria e toda vez que a gente faz, você vê lá no meu Instagram, nosso objetivo é desmistificar a cirurgia e aumentar a atenção da obesidade, principalmente por essa relação com o diabetes. Doutor, não, eu ia falar dos influencers, porque, por exemplo, nós vimos esses tempos atrás, aí até agora, né, nesse período do carnaval, né, que teve uma influencer que se vestiu lá, né, da famosa Globeleza, ela bem obesa, e aí nas redes sociais estourou gente criticando, gente dizendo que tá tudo certo. Tivemos o problema lá também, foi lá no Catar, se eu não me engano, que a influencer falou que estava sofrendo preconceito, porque não entrava no avião, aquela coisa toda. O senhor acha que esses influencers, assim, eles fazem um serviço até certo ponto? Sim, com certeza, né? Toda pessoa e toda mídia que em vez de levar o problema sério da obesidade e trazer atenção a isso, a seriedade do problema e fazer com que as pessoas procurem ajuda para fazer um tratamento, está fazendo ao contrário disso, é um desserviço. Sim. Né? E a partir do momento que você normaliza isso olha, eu acho que se a pessoa ela se aceita assim, tranquilo, né? Eu gosto do meu corpo assim, para mim está tudo bem, mas ela não pode, como uma influência, dizer que isso é normal e que está tudo bem assim e que ela está saudável. Tem um exemplo, até não lembro o nome, mas de talvez uma das maiores influências morreu, faleceu pela obesidade, 40 e poucos anos. E ela só que ela era uma super obesa. Super obesa é aqueles pacientes com índice bem mais alto, aqueles lá nos estudos mortais, faleceu. Né? Então, assim, mas eu tenho que adequar os aviões aos obesos. Então, é aquela questão de minorias, né? Apesar que a obesidade hoje, mais da metade da população brasileira, pelo menos, está em sobrepeso. Mais da metade. Então, nós estamos falando quase 60%. Pelo menos sobrepeso. E desses aí, nós temos pelo menos 10, 15% com obesidade. Isso tem aumentado muito com as crianças, né? Por conta de uma série de fatores, mas principalmente relacionados à dieta, ao sedentarismo, tela, essas coisas assim. Então, assim, será que agora a gente vai ter que se adequar aos obesos, né? Ou tem que eles, né? Porque daqui a pouco nós estamos igual ao filme do Ali, lembra o Ali? O filme do robôzinho, que aí tá todo mundo lá sentado tomando milkshake, gordão, aí os caras não conseguem nem andar. Não, mas isso é uma discussão que eu tenho lá na Faculdade de Direito, que assim, eu concordo que nós temos que defender as minorias. Só que a minoria, ela é minoria. Isso. Então você tem que cuidar, não pode ter preconceito, aquela coisa toda, mas você não pode trazer, né, os costumes da minoria como regra para a maioria. Perfeito. É como a gente fala lá na lei. A minoria é a exceção, é o parágrafo único do artigo. A partir do momento que você quer trazer aquela minoria para
como se maioria fosse, todos temos que aceitar é uma coisa, mas normalizar a conduta de forma tal que pode trazer prejuízo, não só saúde, né? Já entra em várias e aí, questões, né? As pessoas, elas falam assim, por exemplo, elas estavam naquele processo de decidir fazer alguma coisa na obesidade, por exemplo, de procurar um médico, fazer uma cirurgia, tomar algum remédio, elas estavam naquele momento ali, será que eu faço, não faço? Escuta dos mais antigos, não faça isso é muito radical. E ela vê uma influencer dessa, né, que fala, olha, tá top, eu sou famosa, eu tô bem, eu tô super feliz, tem um monte de gente que gosta de mim assim e tal. Ela fala, quer saber? Erga a mão, por que eu vou me esforçar? Porque ela já está frustrada de uma série de tentativas. Mas o certo não é desistir, o certo é achar o caminho para ela, né? Exato, então o que eu acho? Essas influências, né? Qual é a minha sugestão, né? Se um dia elas escutarem o que eu falo. É o seguinte, cara, tudo bem, cara, você demonstrar felicidade, você se aceitar assim, mas toda vez que você aparecesse e tocasse no assunto obesidade, tinha que falar, olha gente, eu sou assim, mas obesidade é uma doença, obesidade mata, obesidade está relacionada ao diabetes. Então, se você não está feliz, procure ajuda, procure um médico, entende? E nós estamos indo para um caminho até o contrário disso, que já é uma coisa que você já não pode nem falar. Exato. Você já não pode nem tocar no assunto. Que esse é o problema do negócio da minoria. Se você falar, não, bicho, mas isso tá ruim pra você, você não tem lugar de fala, porque você não sabe o que eu vivi. Isso, cara, eu não sei como é que você viveu. Por exemplo, mas se alguém pega algum assunto aqui aleatório e fala, poxa, esse doutor aí, por que ele tá falando tanto mal assim de obeso? Não tô falando mal do obeso. Sim. Eu tô falando da obesidade. Eu tô tirando a culpa do obeso. Cara, é algo assim que pra eles é muito complicado. Sim. Muito complicado, assim. Cara, o estigma que eles trazem, essas histórias que eu falei pra vocês, eles me contam, porque a gente aborda o tema motivação. Cara, o que tá te motivando a procurar ajuda? Porque, como eu falei, muitos conseguem fazer as coisas do dia a dia. Sim. Conseguem subir escada, eles não são obesos assim, grau 3, mas eles vão se beneficiar muito. Então, o que te motiva? E aí que tá. Eles me contam, cara, relatos assim, daquilo que, estigma aí, muitos vêm desde criança. Né? Então, bullying na escola, então, cara, esses caras precisam de ajuda. Ajuda, entendeu? Mas não é normal. A obesidade é doença, esses influencers fazem de serviço, né? Agora, como um problema de saúde pública, os hospitais, por exemplo, têm que estar preparados. Recentemente aconteceu de um menino, se não me engano, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, eu não sei, adolescente, ele teve um mal súbito e ele foi transferindo, foi sendo levado pela mãe para um lugar, não posso atender, não tenho condições de atender um paciente desse porte. Foi para outro, foi até que o desfecho foi um óbito. E até a sociedade tinha uma nota, enfim, dizendo que assim, é a minoria, mas assim, todo hospital tem que ter um recurso para isso. Sim. Por exemplo, a maioria dos tomógrafos, né, são programas de tomografia, eles têm um limite de peso. Né? Então, alguns 150, alguns 200 quilos, mas tem pacientes com muito mais peso que isso. Sim. Se esses pacientes precisam de uma tomografia, não dá para fazer. Né? Então não tem como a gente normalizar a obesidade, né? Então a nossa luta é sim contra a obesidade e o nosso acolhimento, carinho é para o obeso. Esse cara e essa paciente precisam de ajuda, precisam de alguém ali que olha para eles, que não acusa, porque tem médico ou outros profissionais de saúde que ainda estão com esse conceito de que a culpa é da pessoa. Sim, que é relaxismo. Que é falta de vergonha na cara, né? Essa semana, rapaz, uma paciente querida, ela vai ainda Tá operar. vendo, Rodrigo? Tá vendo, filho da puta? Mas o seu caso é. Pô, seu filho da puta, você tá vendo o que o doutor tá falando? Mas o doutor tá falando, cara, você já largou, porque teve uma época que você emagreceu, que você tava bonito. Não, ele tá magro. É do tamanho dessa mesa toda. Vai, doutor, arrebenta ele agora. Então, a paciente falou pra mim... Isso aí, doutor, vou até aumentar o seu volume. Aumenta. Som, 1, 2. A paciente falou, doutor, você acredita que um cara no serviço escutou ela falando pra amiga, super animada, agora eu vou operar, agora vai dar certo, tipo, ela criou coragem, né? E ele falou, cara, por que você vai fazer isso? Isso é falta de vergonha na cara, se você botou na cara dela. Cara, ela falou, doutor, eu não tinha nem liberdade pra ele falar isso. E aí já começa a chorar, cara, começa tudo de novo, né?
conversa, a gente faz muito essa função, né, de psicólogo e tal, de acolher e falar, para, né, não dá voz a isso, entendeu? Claro. Não escuta, né, essas coisas, porque tem solução. Sim. E a questão da adesão, assim, quando eu digo adesão à cirurgia, assim, igual a gente até comentou em off do Jovem Nerd. Jovem Nerd assistia, um beijo aí, Antônio, tamo junto. Que aí o camarada ele vai, faz a cirurgia, e aí um tempo depois, que eles até fizeram um podcast falando disso, né? Que é os pós-bariátricos, e lá eles fizeram a família inteira. Olha só, viu como os tem dois. hereditário? Exatamente, aí fez a esposa, fez todo mundo. E aí, segundo eles ali no podcast, eles que engordaram tudo de novo. Cara, isso é normal? Acontece? Não é normal, mas acontece. Então o que acontece? Como eu falei, a obesidade ela é super complexa e ela tem esse fator hereditário, fator genético. Então assim, a cirurgia não muda isso. A cirurgia muda ali o trato intestinal, o estômago, transforma a anatomia da pessoa, só que ela é um evento que tem que trazer com esse evento outras coisas. Então o que acontece? A partir dali o paciente começa a perder peso, independente até do que ele fizer, ele vai perder nos primeiros meses, mas aquele é o momento que ele muda a rotina dele. Entendi. Então, como eu falei, a nova recompensa vai ser o exercício. Esse paciente vai ter planejamento na alimentação, porque dependendo do que ele come, por exemplo, se ele comer alguma coisa muito calórica, ele pode passar mal. Tem um negócio que chama síndrome de dumping, que ele pode ter tremores, vista escurecida, é um mal-estar assim, se ele resolve, por exemplo, tomar um milkshake. É muita caloria líquida, passa ali no estômago, então passa mal. Só que acontece, o corpo vai se adaptando a isso. Então tem, assim, duas coisas que são inimigas da bariátrica, que são líquidos calóricos, né? Então o que é? Por exemplo, o suco. Às vezes a pessoa, tô abafando aqui, tomando suco de fruta, sem açúcar, mas tem a frutose, o próprio açúcar da fruta. Então tem que evitar, porque o líquido passa na cirurgia. Chá com açúcar, próprio álcool, o álcool é calórico, e o álcool passa ali na cirurgia. Então a pessoa vai ingerindo ali sem perceber muita caloria, ela vai reganhar peso, porque ela não vai gastar aquilo. Então líquidos calóricos e uma atitude que chama beliscador. O que acontece? Como eu falei, ela não vai mais conseguir comer um prato grande. O que ela faz então? Toda hora ela vai e pega um pouquinho. Pega um pouquinho. Belisca. Então o que ela não pode ter ali perto, fácil ali ao alcance das mãos ali, entendeu? Então o beliscador, ele vai burlar a cirurgia. E esse paciente pode reganhar peso. Dificilmente, não, assim, é muito raro ele voltar ao peso inicial, por conta desses hormônios, por conta da mudança da anatomia. Mas existe um conceito de falha na bariátrica, que é um reganho de peso assim. A gente, por exemplo, o paciente ele tem 100 quilos, então ele tem tantos quilos de excesso de peso. Ele precisa perder esse excesso de peso, a gente tem um percentual, sucesso. E aí, à medida que ele vai reganhando peso, chega um momento e fala, opa, sua bariátrica falhou. Aí existe, dependendo da técnica que foi feita, um tratamento para reganho de peso. Um tratamento por endoscopia, que a gente usa ali no argônio, e aquele buraquinho que estava meio largo fica bem justinho, então ele volta a ter dificuldade de comer, né? Existe o tratamento medicamentoso, mas geralmente reganho de peso é falha no pós-operatório. Ou seja, ele parou de ir na Nutri, ele não foi mais no médico. Quando ele vê, e por que isso? Porque ele vai perdendo peso. Um ano de cirurgia tá legal, a gente chama a fase de lua de mel. Então, lua de mel, se a mulher faz alguma coisa assim que a gente chama, pô, tá tudo bem, assim, lua de mel. Cirurgia assim também, ela tem a fase da lua de mel que praticamente assim, ele vai responder com bastante perda de peso, mas vai chegar um momento que aquilo se estabiliza. Se ele não mudou a vida dele ali, ele vai reganhar peso. Daí ele às vezes fica com vergonha, fala, puta, se eu for no médico de novo, ele vai brigar comigo. Porque pô, já fiz cirurgia. Exato, fica uma sensação de frustração, fala, cara, eu já até operei, o que mais que sobra pra mim? Mas existe uma série de abordagens para reganho de peso. Tratamento endoscópico, tratamento médico, voltar no psicólogo, muda uma coisa, mas é uma coisa bem legal, que tem que cuidar, tem que fazer bonitinho. Mas é na minoria dos casos, professor? Minoria. Assim, a gente tem hoje uma taxa de sucesso, uma perda de peso relevante e sustentada. Os pacientes vão perdendo, depois eles ganham muito pouquinho e aquilo se estabiliza. Porque mudou a vida. E você falou do termo agora, mudou a vida, né? Eu vejo, por exemplo, o Netão Bom Bife, não sei se você sabia. O Netão ele era bem obeso, assim, tal, ele fez cirurgia, hoje ele tá
em forma, atlético até, tá bem magrão. E você percebe nele que a vida do cara mudou mesmo. Virou a chave que a gente fala. Virou a chave. Pô, o cara já tem um outro tipo de vida, uma outra forma, outra cultura. Mentalidade. Então, uma outra mentalidade. E acontece mesmo, acontece mesmo. A maioria acontece, porque ali era o que faltava. Porque assim, o que acontece? Quando a pessoa vai tentar emagrecer com outros métodos, ela se sente frustrada. Demora para perder peso, o cara fala, e outro, ele já vai na cabeça que aquilo tem um prazo. Então a dieta, o problema da dieta é que ela tem um prazo. Depois, como é que ele vai fazer? Ele vai reganhar. Então se não é algo que mudar a vida, vai reganhar. Entendeu? Então assim, aquilo, quando ele chega na cirurgia e fala, doutor, isso aqui é minha última solução. Eu falo, mas essa é a solução. Porque agora você vai mudar. E aí começa exercícios, consultas pós-operatórias, eu sempre cobro ali academia, no que tem ido e tal, pá. Quando eles dão uma sumida, a secretária dá uma ligada, tá tudo bem, volta aqui, vamos ver como é que tá. Alguns estão reganhando, a gente volta a estratégia. Né? Então, essa virada de chave, a cirurgia traz isso. Algumas pessoas conseguem isso sem cirurgia, mas precisam correr. Vou lá. É isso. Legal, eu acho que você ia ficar babão, cara. Mas aí tem que ter um acompanhamento do lecão, eu acho que é um cirurgião plástico também. Pô, legal você falar isso, porque é o seguinte, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, esses pacientes têm direito à cirurgia reparadora, né? Tanto pelo SUS, pelo convênio. E o que acontece? Então, uma das consequências dos efeitos do emagrecimento é o excesso de pele, né? Porque então a gente tem a gordura, a pele estica, depois essa gordura murcha, então que ela sobe, ela murcha, e aí então fica aquele excesso de pele. Em alguns pacientes que são muito obesos, fica bastante pele mesmo, então a pele às vezes fica machucada, nas dobras, sabe? Aquilo ali começa a incomodar. Então ele tem direito de procurar um cirurgião plástico e fazer essa cirurgia reparadora, então que vai ser retirado esse excesso de pele. Bem legal. Então, a gordura murcha. Gordura murcha. Não sai do corpo, não perde ela? Não perde. E a história da como é que se via lá? Encheram em mim, tava gordura. Abdominoplastia. Igual uma amiga nossa, eu contei no programa, que era o seguinte, cara. E a mina fina, mas fina, assim, aquela cintura e os braços gordos. E eu zoava ela, ela nunca contou que fez isso. Sabe aqueles bullying que seus pacientes... Eu falei, esse braço gordo que a gente tem tentado evitar. Eu sou essa aqui. Eu pensando, porra, ele trabalhando um braço fudido, só que pra fazer assim, o braço não firmava, né? O músculo. Aí um belo dia que alguém me falou, não, porque ela fez lipo. Porque quando segundo consta nos autos, quando você faz lipo, você tira o adipócito, né? Exato. Ali naquele local. Só que aí o cara vai engordar, ele engorda em todos os outros locais, menos ali. Exato. Aí fica um corpo disforme fudido. Perfeito. E na cirurgia bariátrica não, Esses adipócitos eles murcham, né? Porém, eles estão ávidos por gordura, porque isso aí é da nossa ancestralidade. O que acontece? Como é que é o nosso metabolismo? Quando o homem ancestral ele ia lá, caçava, né? Ele comia, e nosso corpo então guardava no fígado, na gordura, fonte de energia, vamos dizer assim, o carboidrato e tal. Por quê? Porque ele sabia que ele ia passar talvez um longo tempo sem conseguir caçar. E aquilo então ia ser no gasto, e aí beleza, ele voltava, conseguia caçar de novo e era esse processo. Hoje, quando uma pessoa come a mais do que deveria, o corpo fala assim, rapaz, provavelmente eu preciso guardar isso aqui porque ele está comendo, porque vai demorar de novo para ele conseguir comer. E aí ele guarda essa gordura então no fígado, nos órgãos e tal. Porém o cara continua comendo e não gasta. Então quando essa balança, que é, por exemplo, eu ingeri muito mais caloria do que eu gastei, isso vai subindo. Imagina isso, 100 calorias todo dia. Meses assim, eu engordei muito. Né? E aí, quando a gente faz a cirurgia, esses adipócitos murcham e eles estão ali, quer saber, na hora que essa cara comer, eu vou guardar. Por isso que as dietas, por isso que o efeito sanfona acontece. Cara, você vai lá, você está indo super bem, comendo pouquinho. Você deu uma falhada, rapidinho. Entendi. E aí vem até mais, parece, né? Isso é importante falar, porque existem, por exemplo, outros tratamentos. A gente não falou, por exemplo, do tratamento com balão. Existe um tratamento por endoscopia, né, menos invasivo que a cirurgia. Então, a pessoa vai na clínica de endoscopia, alguns profissionais habilitados,
e eles colocam por endoscopia um balão. Esse balão, o que ele faz ali? Ele pode ficar ali, alguns até 6 meses, outros até 1 ano. Ele ocupa o espaço ali do estômago. Então a pessoa ali vai comendo menos e inverte essa balança. Eu estou comendo menos e gastando mais. E isso funciona. Funciona se nesse período do balão ela mudou também a mentalidade. Entendi. Porque depois que tirar o balão, o estômago está livre. Se voltar a comer o que comia antes, Da mesma forma. vai reganhar. É que aquilo que eu falo, assim, eu dei uma treinadinha pra fazer uma prova de ciclismo mais bonito, 121 km. Não, mas é verdade, vou incomodar, cara. Aí eu fiquei ali 2 meses e falei assim, bom, vamos dar uma treinada aqui, meia boca, né, pra concluir a prova. Ali 1 hora de ciclismo por dia, no rolo, e final de semana ali 2 horinhas. Certo. Não, e é impressionante, né? Você começa 2 semanas, aí você começa a comer, não tem problema, baixando o peso. Sim, tá Baixando o peso. Aí beleza, você vai na prova bonito, 121 km, 4 horas na bicicleta. Você fala, foda-se, vou uma pedalar essa merda, não, só ano que vem. E você continua com a mesma coisa. É só tudo. Então, tem a síndrome do pós-atleta. Tem um cara que Você você sabe. tem essa teoria, irmão. Agora pergunta pra ele que faixa de jiu-jitsu que eu sou. Porque eu sou um atleta, É um cara. Ramon de jiu-jitsu. Eu sou um atleta. Tem um cara que fala assim, que tem uma posição de jiu-jitsu de 100 quilos. Falei 200. Não, aqui é 130. É 200, pode ficar tranquilo. Não tem nenhum se fazer. Cara, Mas fala do pós-atleta, que isso interessa pra gente, né, Rubem? Nós não vamos falar de ninguém aqui dessa sala. Nós vamos falar do Ronaldo. É atleta mesmo. Foi atleta de verdade. Profissional, né, pô? Daiane dos Santos. Daiane, cara, dos o que Santos tá acontece? parecendo Pô, você tem um sucesso. volume de treinamento, né? Cara, você ingeria ali, sei lá, 3.000, 4.000 calorias e se mantinha um shape ali por conta do seu treinamento. Cara, acabou esse treinamento. Você tem esse hábito de sentar e comer. Ronaldo, provavelmente, não sei, álcool, né? Meu amigo, gira aquilo. Entendeu? Então, assim, é muito comum os caras que faziam muito esporte acostumaram a comer muito. A gente saía dos campeonatos, a gente, cara, era montanha. Sim. Né? Porque não sabe, né? A gente brilhou no basquete. Olha aí, olha aí. Brilhamos. Rafael me antecedeu, o sucessor do cara. Espero ter representado a altura. Muito bem. E, cara, mas pô, a gente comia muito, cara. Muito, assim, né? E, cara, magrão. Mas aí o que acontece? Desenvolveu esse hábito, era muito carboidrato, né? Que com certeza é um grande vilão nosso. Então, acontece isso, ganha peso. Se não cuidar, é complicado. Obesidade é complexa. Não, tô falando. É isso, agora eu acabei de descobrir o diagnóstico. É síndrome do pós-atleta. Amador. Desse jeito. Tanto que um amigo meu ciclista, o Gilmar, da Gilmar Bicicleta. Sim. Você conversa com ele assim, pô, seu Gilmar, preciso emagrecer, não sei o quê, pô, qual que é dieta que o senhor usa? Ele falou, não tem dieta não, irmão. Pedala aí 3 horas por dia pra você ver. Tá tranquilo. Cara, gastado, hein, cara? Sim, tem, os caras brincam, né, que o pessoal ali do crossfit e tal, né, faz exercício e tal, mas os caras ainda estão gordinhos, mas aí você vai, por exemplo, numa obra ali, cara, os caras que estão trabalhando ali fazem um pratão desse tamanho assim, os caras estão seco e forte, né, cara? Então, sim, depende muito do organismo, depende da demanda, o que o cara come, treinamento, genética, né, alguns têm assim, favorecido aí o cara magro de ruim, né? Então mas é bem legal, cara. O que eu quero dizer, resumindo aí, né? Se estamos caminhando pro final. É o seguinte, cara, eu me coloco à disposição, né? Depois divulgar o Instagram e tal, o site, porque a nossa luta é essa, cara. Me representando aqui a sociedade brasileira, cara, a gente precisa tratar a obesidade com muita seriedade, doenças gravíssimas. Para mim, não foi o Covid a pandemia. A pandemia, a epidemia de obesidade, essa é a do século, né? Traz com ela doenças gravíssimas, principalmente a diabetes, elas andam juntas, e aí é um problema gravíssimo de saúde pública, e então a gente precisa levar isso a sério, aceitar o obeso, acolher, ajudá-lo, porque é uma doença, né? E não normalizar a obesidade como se fosse algo saudável. Se a gente conseguir deixar isso como recado, né? Como
já tá feito, tá? Valeu demais o Copenhague hoje. Fechou. Não, com certeza. Espero poder ter ajudado, né? Com certeza. O desafio pra porrada vai ser levar o Lecão lá no consultório do senhor. Não, eu vou lá, eu preciso mesmo. Agora a esposa nova, tá tendo que render, né, Lecão? Lógico, eu preciso ficar vivo, né, velho? Desse jeito, cara. Tá gravando ainda? Mas eu ia falar de um outro benefício da bariátrica pro homem. Fala aí. Tô disponível, vou aumentar o seu microfone. Não, mas nós já falamos em off já. Você sabe. Que o doutor Ari, né? O Ari Mioto falou também. Isso, tem a ver com a parte urológica e tal. Isso. Se o pubis diminuir, Lecão, o pinto cresce. Não, mas quem tem língua em dedo jamais passa desespero, mano. Você tá vendo? Estamos dando as dicas, tudo, né, e é com essa mensagem. Essa mensagem maravilhosa que nós encerramos aqui mais um Papo Horário. Obrigado, Rubem. Obrigado, valeu, sucesso. Irmão. Tudo bom pra você, cara. Valeu. Um abraço, galera. Até mais. Caralho, Lecão. Sempre uma merda. Eu sou gordinho, gosto de farrear. E quando eu pego uma menina é papapá.